Forças Armadas de Defesa de Moçambique reunido em Conselho Superior Militar. O Serviço Nacional de Migração na Zambésia deteve 15 cidadãos estrangeiros indocumentados. O rácio professor-aluno e melhoria de condições de trabalho são os principais desafios do professor. Governador de Nampula, Manuel Rodrigues, repudia o absentismo nos professores. O Desportivo de Nacala e o Sporting de Nampula vão representar a província de Nampula no pool e acesso a Moçambola. O presidente do Sporting, Mocito Júnior, cria tumulto no campo do Bela Vista. ONP promovendo o diálogo permanente por uma identidade sindical é o lema escolhido para o presente ano, face às comemorações do 41º aniversário da fundação da Organização Nacional dos Professores de Moçambique. No distrito de Nacala, a cerimônia de celebração da data foi marcada com a habitual deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. A melhoria de qualidade de ensino e a redução do rácio professor-aluno é um dos principais desafios do professor na atualidade. Neste momento, atualmente, o professor tem vários desafios. Um dos desafios que o professor tem é a melhoria da qualidade de ensino. O professor está empenhado de modo a transformar a educação de qualidade. Hoje, o professor está a fazer muito esforço, porque ele está a trabalhar numa turma de 100, 120, até 150 no ensino secundário. 150 alunos numa turma. Que o seu acompanhamento não tem sido fácil para avaliar a todos e corrigir aquilo que devia corrigir em menos tempo para responder à qualidade de ensino. Então, esse é um desafio muito grande para o professor hoje. A falta de condições condignas para o exercício das suas atividades também é apontado como dificuldade para responder à qualidade de ensino. Primeiro, as condições do próprio aluno, o ambiente do próprio aluno. O aluno precisa de sentar na carteira. Em algumas escolas, os alunos sentam embaixo de cachoeira, não têm condições mínimas para receber as aulas. Então, esse é um outro desafio que o sindicato tem que comunicar sempre permanentemente com o governo, de modo a melhorar a situação do ambiente em que os alunos se encontram a estudar. Não só, como também as próprias condições do professor. O professor precisa das condições dignas para desenvolver melhor as suas competências. Em muitas escolas não tem bibliotecas, onde o professor pode entrar, fazer consultas, preparar as suas aulas para estar dignamente. E é isso que pode levar a qualidade de ensino no país. Então, muitas escolas não têm isso. Ciente das dificuldades, os 41 anos da existência da ONP servem de reflexão do dia a dia do professor. É verdade que nós temos muitos desafios, mas também estamos felizes na união e trabalho que o governo tem feito para os professores. Nós estamos felizes do dia de hoje, que se comemora 41 anos da existência da Organização dos Professores de Moçambique, e de continuarmos com os trabalhos. E nós, como a ONP, ao nível do distrito, vamos continuar a trabalhar com os professores de modo que os colegas não se desviem em alguns comportamentos não favoráveis à nossa camada educacional. Para Alexandre Nakutua, diretor dos Serviços de Educação, Juventude e Tecnologia de Nacala, as preocupações são legítimas e faz menção do esforço que o governo e parceiros têm levado a cabo na resolução dos problemas paulatinamente. Realmente é legítima, mas o governo e os parceiros estão a evitar esforços no sentido de nós resolvermos isso de uma forma paulatina, como é do vosso conhecimento das últimas intervenções. No nosso distrito, neste momento, neste ano, por exemplo, nós contamos mais 5 escolas, neste caso, que pode um incremento para o distrito, e isso faz com que nós, pouco a pouco, podemos
diminuir o rácio aluno-professor. O distrito de Nacala conta com 13 escolas secundárias, comparativamente das 12 do ano passado. No momento que queríamos, primeiro, enaltecer o papel do nosso professor. Como sabe, o professor é a lanterna na nossa sociedade moçambicana. O professor é aquele que prepara o homem para o amanhã. O professor, por outras palavras, é aquele que lavra a nossa nação para que ela esteja em condições de assumir os desafios de hoje, mas os desafios de amanhã. Foi com essas palavras que o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, saudou a classe dos professores em Nacala por ocasião da passagem do dia 12 de outubro. Uma saudação surpreendente, mas também marcada por fortes conselhos, alegria e reconhecimento da importância do professor. Nós sabemos que o professor é aquele que forma o seu próprio professor. O professor é aquele que forma o médico para poder tratar os doentes. O professor é aquele que prepara o engenheiro. O professor é aquele que prepara os nossos pilotos, a polícia para ter a segurança. O professor é aquele que prepara os militares para poderem defender a nossa soberania. Enfim, o professor é o responsável da dignidade de uma sociedade, é o responsável de tudo que acontece na nossa sociedade. Hoje, aquilo que vai acontecer amanhã. Por isso, a nossa singela homenagem a este grande homem que tem estado a desenvolver uma nobre missão, que é a missão de ensinar a saber ler e escrever, a missão de ensinar a interpretar os fenômenos da natureza desde a nascença da criança. Portanto, todos nós estamos aqui, somos produto do professor. O governante repudiou as atitudes dos professores que praticam o absentismo, entre outras atitudes que não compactuam o bom exemplo do professor. Vemos professores que não vão dar as aulas, atrasam ir dar as aulas, não se preparam convenientemente para dar melhor as aulas, não planificam as suas aulas. Há professores que andam a combinar com outros professores a fazer chitique, numa de que vai lá dar aulas hoje, é meu nome. E depois junta lá 3, 4, 5 turmas, porque eu hoje não tenho tempo, quero ir ver se faço taxi-mota. Outro dia já quero ir visitar ali o meu amigo na cidade de Nampula. Ou então vai viajar para Zambésia, para Cabo Delgado, em detrimento de ir dar aulas. Mas faz estigo que é com o seu colega professor. Diz, olha, vais dar aulas hoje, daqui a uma semana eu vou ficar também com as tuas 3, 4 turmas. Então, vamos todos refletir sobre este mal que é o absentismo nas nossas escolas na província de Nampula. O corte do bolo e entrega de presente marcou o momento indelével. Esta prenda para todos os vossos professores. Trata-se de 7 cidadãos de nacionalidade Nepal que estão a contas com as autoridades por falsas declarações, tendo como ponto de entrada ao país a partir da província de Niassa, tendo declarado vistos o que não constitui a verdade, e os restantes 7 da maioria de nacionalidade malauiana se encontram por permanência ilegal, ou seja, indocumentados. São no seu total 15 cidadãos que estão aqui retidos na Direção Provincial de Imigração da Zambésia, e desses estão divididos em 2 grupos. Temos o primeiro grupo de 7 cidadãos de nacionalidade Nepal, que estão aqui na situação de falsas declarações no âmbito da entrada no território nacional. Os mesmos teriam entrado no país a partir da fronteira do 12º Congresso, isso em Niassa, e no âmbito mesmo da entrada declararam lá que vinham aqui para visita e, logicamente, foram concedidos o visto de fronteira. Um dos cidadãos honra com as autoridades migratórias na província da Zambésia, avança que o facto deve-se por falta de fundos para o seu deslocamento para a África do Sul, aonde tem uma embaixada do seu país para a tramitação dos documentos, uma vez que, em Moçambique, este país ainda não está apresentado por uma embaixada. Está aí o problema de aquele embaixada, né? Porque a embaixada está aí, Bangladesh, a embaixada está aí outro país, de África do Sul.
Esta não vai conseguir ir voltar. Já mandei todos os documentos. Ele está mandando Bangladesh. Bangladesh, quando fazer mandar aí África Sul mandar aqui contenedor, vou receber. A Direção Provincial de Imigração afirma que, fim do prazo para a legalização dos mesmos para sua permanência no país, estes serão repatriados para as suas terras de origem. O Conselho Estratégico Militar, missões das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, entre outros assuntos, o combate ao terrorismo, foram os pontos que dominaram a agenda do Conselho Superior Militar, que juntou membros do Conselho e convidados durante 2 dias e, por sinal, o primeiro a decorrer fora da capital do país, Maputo, precisamente na chamada Zona Econômica Especial de Nacala. Este é um elemento muito importante no funcionamento das Forças Armadas. Se a gente não desenha a estratégia do funcionamento das Forças Armadas, então, na prática, estaremos parados. Esse é o instrumento que nos leva a trabalhar pela lei, que é a lei que nos conduz o funcionamento das Forças Armadas. Não é por acaso, é um dos instrumentos primários. A partir desse instrumento, nós poderemos executar as nossas missões de acordo com o instrumento que nós estamos a discutir aqui hoje. Tiago Nampele revelou que, sob ponto de vista de segurança, o país está relativamente num bom caminho e os distritos da província de Cabo Delgado, outrora ocupados pelos terroristas, estão praticamente livres. Do ponto de vista de segurança, neste momento, está relativamente bom e estamos no bom caminho. Que, na verdade, o que nós tínhamos como problemas reduziu-se mais a ameaça que nós enfrentávamos. Em termos de segurança, nos classificamos como o país está em bom caminho. Na mesma ocasião, o responsável do ramo do Exército das Forças Armadas de Defesa de Moçambique elucidou o ponto de situação que se vive nos distritos de Errate e Memba, também atacados recentemente pelos terroristas. O movimento que o inimigo fez de Cabo Delgado para Nampula tinha o seu objetivo. O objetivo primário era de recrutamento, não de expansão. O recrutamento de novos elementos para integrarem no grupo de terroristas. Recrutamento forçado. Exatamente. Então, neste momento, consideremos Nampula livre dessas ameaças. Também os nossos homens estão no terreno, em todos os pontos onde antes pensava-se de que os terroristas constituíam uma ameaça. Face à situação do terrorismo, o ramo da Força Aérea de Moçambique tem prestado apoio às forças terrestres relacionados à vigilância na detenção ao inimigo. O terrorista é um inimigo particular e, pela sua forma de ação, em algum momento, a Força Aérea, com o seu dispositivo, encontra alguma dificuldade. Dificuldade no sentido de 3 terroristas, 5 terroristas fazem uma ação e um meio aéreo, para ser usado nesses moldes, requer alguma confirmação exata do alvo. 2, pelo tipo de, vamos assim dizer, pelo dispositivo e pelo tipo de armamento que nós usamos, seria o mesmo em gíria caçar uma galinha com uma KPM. Então, nós prestamos apoio às forças terrestres, prestamos apoio. Este apoio tanto é em forças teletransportadas ou no apoio relacionado com a vigilância, portanto, a detecção de onde está o inimigo, para facilitar aqueles que podem melhor exercer a função. Para o ramo da Marinha de Guerra de Moçambique, tem sabido responder os chamamentos já há tempo em toda a orla marítima, como sustenta o comandante do ramo. Como tem acompanhado estrategicamente a Marinha de Guerra de Moçambique, tem sabido responder, portanto, os chamamentos a tempo. Como tem reparado, todo o litoral agora está liberto, está isento de qualquer ação inimiga.
já se falou de Mocimo da Praia, Palma, toda a orla marítima, e as populações já estão a regressar à vida normal. E neste momento a Marinha de Guerra tem o dever, para além de apoiar as populações, portanto, a consolidar o regresso das suas zonas de origem, também o apoio ao governo para o regresso do funcionamento normal, portanto, das instituições do Estado. O encontro que decorreu em Nacala juntou durante 2 dias os 3 ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nomeadamente Exército, Força Aérea e Marinha de Guerra de Moçambique. O domingo 8 do mês em curso foi o dia reservado para a grande final do Campeonato Provincial Zona Norte, concretamente na província de Nampula, onde na partida mediam força a equipa do Desportivo de Nacala e o Sporting de Nampula. As duas equipas entravam no reservado para fechar a prova com chave de ouro na primeira posição da tabela classificativa do Nampulense. E antes do apito inicial da partida, a equipa do Sporting viu-se obrigada a improvisar a numeração nas camisolas, porque estes traziam um equipamento idêntico aos donos de casa. E com tudo aposto, a partida teve pontapé de saída e logo aos 11 minutos, o Desportivo de Nacala quase chegava ao primeiro golo do jogo. Mas não tardou, aos 13 minutos, Anthony, camisola 15, fez balançar a rede do Sporting numa recarga por 21 livre, mal tirado por Guardião. A bola rolava nas 4 linhas, com as equipas a dar o seu máximo, mas era o Desportivo de Nacala que dominava a partida. E no minuto 30, numa jogada bem elaborada, pelo 29, Beto, o Desportivo de Nacala poderia ampliar o marcador por intermédio de Messi. E com tudo dado na primeira parte, nos minutos finais, o Sporting de Nampula quase chegava ao empate, mas estava tudo dado e as equipes recolheram o intervalo com vantagem ao Desportivo de Nacala. E na segunda parte, as duas equipes voltaram ao relevado e logo aos 6 minutos, os pupilos de treinador Amidi ganharam uma falta, mas este sem perigo para os nacalenses. O Sporting insistia em fazer investida e aos 10 minutos da segunda parte, numa jogada de mestre, Fortinho, capitão dos Leões, arrancou uma falta na área e este livre parou na barra da baliza do Desportivo. A bola continuava a circular e com muita insistência na baliza do Desportivo, este que resultou na expulsão de Kanté por acumulação de amarelo. E mesmo reduzido jogando a 10, o Desportivo conseguiu segurar a vantagem até os minutos finais, com o placar 1-0, sagrou-se campeão provincial na Nampulense edição 2022. Já está aqui o vencedor, campeão e vice-campeão. Então todos parabéns, futebol é alegria e estamos para fazer o mais melhor. Seja humilde, percebe perder, ganhar, isso futebol é uma alegria, futebol é a festa. O que nós contávamos na cidade de Nacala, contava uma confusão, mas foi bem cautelado com os adeptos, está tudo de parabéns à cidade de Nacala. Está de parabéns ao Desportivo de Nacala, está de parabéns ao Sport, apesar que todos estão em segundo, estamos em primeiro lugar, vamos tentar trabalhar no sentido de podermos ir na pool com uma tranquilidade e conseguirmos aquilo que é sempre o nosso objetivo do Desportivo de Nacala. Terminamos a fase provincial como campeão da província de Nampula. Desde o início viemos desenhando esse nosso projeto com essa intenção e penso que hoje testemunhamos a taça, que significa que somos campeões da província. Este campeonato que esperava ao longo de tantas jornadas? Eu, como venho de Moçambola, aprendi muito neste campeonato. Comecei por jogar com Ilha, jogar em Memba, jogar em Mugovola. Eu acho que foi uma boa experiência, mas há muita coisa que tem que ser feita para melhorar o nosso futebol na província de Nampula. Por exemplo? Por exemplo, esta competição em si devia ser seccionada, por isso que na prática na série de Nampula não terminou, não é? E buscamos os 2 primeiros, mas que sem fechar o campeonato. Isso não dignifica. Significa que houve uma má planificação para nós terminarmos as outras séries enquanto a outra série não acabou e selecionamos 2 para poder participar. Essa é a primeira nota negativa. O segundo aspecto que eu acho que é preciso melhorar um bocadinho é que viram esse jogo aqui, demorou a começar. Por quê? Não há reuniões técnicas. Essas coisas todas de equipamento que foram discutidos aqui na hora do jogo deviam ser discutidos na hora da reunião técnica. Viríamos aqui todos e o jogo já tinha terminado muito antes. Queremos que a fase seguinte mostre que é verdadeiro campeão, mas é importante fazer o que foi
Numa tarde em que as emoções do futebol se faziam sentir no campo do Bela Vista, no jogo a contar para a última jornada do Campeonato de Futebol Segunda Divisão vulgo provincial, o adepto do clube desportivo estiveram presentes em massa para apoiar a sua equipa. Onde de dentro e fora do campo, a festa era tanta antes da chegada da equipa liderada por Mocito Júnior, onde o mesmo como presidente obrigou a sua equipa a passar por um muro de vedação ao invés do portão de entrada. E não parou por aí, ao decorrer do jogo, o mesmo criou confusão na bancada, querendo entrar em pancadaria com o adepto do desportivo no momento em que a sua equipa perdia por uma bola sem resposta. Mocito Júnior, conhecido como Rei da Confusão, fez sentir sua alcunha, tendo orientado o seu jogador a não receber medalha de segundo lugar e vai ter as satisfações com o árbitro da partida, mas com a intervenção da polícia, o mal não foi ao pior.